Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado do 7º ano do ensino fundamental, a semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui no nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com seus amigos, com seus conhecidos, para que assim mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, ok? Então vamos lá? Falando sobre a correção da semana 4, é importante você entender o seguinte, que todas as questões que nós estaremos corrigindo nesse momento vão se tratar da unidade temática grandezas e medidas, ok? E o objeto de conhecimento vai ser problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e também volume. Essas questões terão uma interdisciplinaridade com a matéria de ciências. Tranquilo? Então vamos lá. Questão de número 1. Diz assim: Tiago precisa medir a altura de sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena para medir. Mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então, pegou essa régua e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as questões a seguir. Então, vamos lá. Letra A. Como você faria para fazer essas medições? Ora, o que pode fazer é o seguinte: medir quantas partes de 30 centímetros tem a porta e, ao final, somar todas, não é isso? Para saber a medida total. Então, é o processo que ele pode estar fazendo. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra B. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual é esta altura em metros? Quer saber a altura em metros? Então, se ele quer saber a altura em metros, então vamos lá. Ó. Primeira coisa importante que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, é pegar o 7,2, não é isso? E multiplicar por quanto? Por 30 centímetros. Não é isso? Não são 7 pedaços, 2? Então, você multiplica vezes 30 centímetros e vão dar 216 centímetros. Ora, 216 centímetros corresponde ao que mesmo? Então, tá aqui, ó, 216 centímetros. Se eu for trazer aqui, ó, andar casas para a minha esquerda, lembrando que andando casas para a esquerda, você vai sempre dividir por 10, não é isso? Então, se eu vou sempre dividir por 10, então, ó, 216 dividido por 10, chega aqui em decímetro, vai dar 21,6 decímetros, não é isso? Se eu for pegar 21,6 dividir por 10, vai dar 2,16. Ou seja, 216 centímetros corresponde a 2,16 o quê? Metros. Só. Letra C. Se a largura da porta for igual a 2,7 medidas da régua, qual é esta largura em metros? Então, da mesma forma, vamos pegar 2,7, vamos multiplicar, melhor dizendo, por 30 centímetros. Fazendo essa multiplicação, vai dar 81 centímetros. 81 centímetros, ó, pegando a mesma ideia, a mesma noção, fazendo a transformação, vai dar 0,81 que? Metros. Ok, tranquilo? Então vamos lá. Questão de número 2 diz assim, ó. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 mililitros estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros, ml, de cada um dos cubos de gelo é de. Então vamos lá, primeira coisa importante, ó, perceba que o copo é de 200 ml. Se estavam cheios até a metade, então significa que estava cheio apenas 100 ml. Sobrou quanto? 100 ml, que quando colocado o gelo aqui dentro, ele completou. Então, essas pedras de gelo, esses 4 cubos de gelo aqui somados juntos,
vão dar 100 ml, ok? Então, nesse caso aí, esse 100 ml vai ser a metade do copo. Tranquilo? Vamos pegar, então, essa outra metade, que é os 100 ml, que são dos gelos, não é isso? Os cubos de gelo, e vamos dividir, então. São quantos cubinhos? São 4. Então, vamos lá, ó. 100 dividido por 4 vai ser igual a 25. Então, significa que cada um dos cubos de gelo é de 25 mililitros. Questão de número 3 diz assim, ó. Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que estes sejam removidos e recolocados em outros lugares, para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo, temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo, a espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 centímetro quadrado, qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado, ou seja, qual tem a maior área? Então, nesse caso, o que é necessário fazer? Contar os quadradinhos. 1, 2, 3. Lembrando que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro de área, não é isso? 4, 5, 6. E aí você pode contar quantos quadradinhos tem aqui, ó, tanto na espada quanto também aqui na picareta. Ok? Quando você fizer essa contagem, você vai perceber que a espada possui 84 centímetros quadrados, bom? E a picareta possui 68 centímetros quadrados. Nesse caso, então, vamos marcar a letra A. Ó. A espada tem maior área, não é isso? Ó, maior que a picareta, ó, 84 contra 68. E, além do mais, ela tem mais de 80 centímetros quadrados. Questão de número 4 diz assim. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de nove de 2019 em graus Celsius. Observe este gráfico e responda o que se pede. Letra A. Qual foi a temperatura máxima nesse dia? E em qual horário essa temperatura atingiu esse valor? Nesse dia, a temperatura máxima está aqui, ó, ponto mais alto, 32 graus. Perceba que 32 graus foram justamente às 14 horas. Tá aí, 32 graus às 14 horas. Letra B. Na letra B, nós temos o seguinte, ó. Qual foi a temperatura mínima neste dia? Em quais horários essas temperaturas atingiu este ou estes valor ou valores? Então, perceba que a temperatura mínima é o ponto mais baixo. Nesse caso aqui é o 19, ó. E houve em 2 momentos, não é isso? Houveram em 2 momentos. Que horários foram esses? Você percebe que foram às 4 da manhã e também às 6 horas da manhã. Tá aí, 19 graus Celsius às 4 horas da manhã e às 6 horas. E qual foi a variação máxima de temperatura neste dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura neste dia. Temperatura máxima já vimos que é 32, temperatura mínima foi 19. Então, nós vamos pegar 32 e subtrair 19. Vai dar um total de 13 graus Celsius. Então, essa foi a variação. Podemos dizer que a variação de temperatura foi de 13 graus Celsius. Questão de número 5, para fechar, diz o seguinte. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela. Correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada para ela foi de correr 5 quilômetros por semana. 5 quilômetros por semana é o que ela tem que correr. Então vamos lá. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia. 1.200 metros no segundo dia. 1,5 quilômetros no terceiro. 850 metros no quarto dia. E no quinto dia, mais 0,65 quilômetros. Sendo assim, podemos afirmar que... Então, vamos dar uma olhadinha aí no que
Sueli fez, se ela conseguiu atingir a sua meta. Então, olha só, no primeiro dia foi 800 metros, está aqui. No segundo dia, 1.200 metros, está escrito aqui. No terceiro dia, 1,5 quilômetros. A gente sabe que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, para transformar quilômetros em metros, é só pegar 1,5, multiplicar por 1.000. Nesse caso, 1.500. Já colocamos aqui transformado, ok? Mas no terceiro dia, 850 metros, já está aqui certinho. No quarto dia, 850 metros. No quinto dia, mais 0,65 quilômetros. Então, nós vamos pegar 0,65, multiplicar por 1.000, vai dar 650 metros. Então, somando 800, mais 1.200, mais 1.500, mais 850, mais 650, está dando 5.000 metros. E 5.000 metros é a mesma coisa que 5 quilômetros, que é justamente a meta dela na semana, não é isso? Então, podemos marcar, nesse caso, a letra B, que diz o quê? Que diz que ela atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nesses 5 dias, ok? Então, aqui a gente encerra a nossa correção das questões. Agradeço por você ter assistido até aqui a nossa aula, ok? Peço a você que, se não deixou o seu like, você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Vou deixar as minhas redes sociais caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade onde nós poderemos estar juntos. Tchau, tchau e fui!